momento difícil e ele exige que a gente tenha posições e passe transparência à comunidade daquilo que tem sido tratado. Bom, hoje a gente vem aqui falar um pouco de esperança. Nós vamos trazer medidas duras, sim, é verdade, mas que procuram desenhar uma nova realidade e um novo futuro. Durante um ano, 5 meses e 18 dias de governo, procuramos eleger as verdadeiras prioridades da comunidade para transformarmos as ações do nosso governo. Fizemos vários ajustes, reduzimos algumas despesas para que o recurso público contemplasse de forma mais adequada as demandas dos canguçuenses. Sendo assim, nós reduzimos aluguéis, entregamos em torno de R$26 mil mensais, cortamos cargos em comissão. Aliás, no ano de 2017, realizamos o menor gasto com cargos em comissão desde o ano de 2010. O nosso vice-prefeito se dispôs a assumir uma secretaria. Vetamos a liberação de diárias para cargos em comissão até esse período. Reorganizamos diversos setores. Criamos a central de veículos, reorganizamos as serventes, reduzimos as contratações emergenciais, reorganizamos o setor de transporte escolar e também o serviço de vigilância. Embora as ações citadas tenham gerado economia de recurso público, a prestação do serviço continua e conseguimos avançar em várias áreas. Fizemos em 2017 o maior investimento em educação da história do município de Canguçu. Ao total foram aplicados mais de R$41 milhões. Na área da saúde, da mesma forma, fizemos o maior investimento em saúde da história. Só para o Hospital de Canguçu foram repassados mais de R$3 milhões no ano de 2017. O programa de pavimentação comunitária avança. Compramos 2 motoniveladoras novas com recursos próprios. A aprovação de projetos de habitação ocorre com maior agilidade. Conseguimos reduzir de 240 dias para em torno de 20 dias o processo para a primeira análise. Retomamos projetos paralisados há vários anos. Posso citar o exemplo da Rua Assis Brasil, que havia sido contratada no ano de 2010. Voltamos a emitir licenças para a construção de novos loteamentos no município. Somente neste ano foram 7 liberações. Isso não ocorria desde 2012 no município. O nosso plano de governo, apresentado durante o período eleitoral, vem sendo monitorado para que as metas sejam cumpridas ao longo do mandato. Aumentar o número de vagas na educação infantil e sei que não podemos ficar sem o nosso hospital. Hospital que tem sido pauta do nosso governo durante todo o mandato, mas com a dedicação quase exclusiva há mais de 3 meses. A instabilidade não começou hoje. Uma série de equívocos ao longo dos anos colocou nossa instituição hospitalar na pior crise de sua história. Hoje o Hospital de Canguçu possui uma receita mensal de aproximadamente R$732 mil e uma despesa de R$1.200.000. Isso gera um déficit de mais de R$400 mil mensais. A dívida passa de R$25 milhões. São 2 meses de salários atrasados para os funcionários, 2 13º em atraso. Durante o período de trabalho para auxiliar nosso hospital, podemos dizer que além de repassar rigorosamente em dia o convênio entre prefeitura e hospital, este ano já foram mais de R$1.329.000, evoluímos em alguns outros pontos. Em um trabalho de mais de 2 meses, conseguimos uma consultoria junto ao Banrisul, visando a consolidação das dívidas, buscando a realização de um leilão de credores e a redução do endividamento e o parcelamento desta em longo prazo. Dialogamos com várias instituições que têm experiência e bons resultados em gestão hospitalar, buscando profissionalizar o processo de administração do hospital. Viabilizamos a adesão do Hospital de Caridade de Canguçu ao programa Hospital Saudável, que permite à comunidade que realize doações de recursos através da conta de energia elétrica. Junto com a Câmara de Vereadores, e aí ressaltar o papel importante de cada um dos 15 vereadores e também do presidente Rodisney, hoje que está à frente do comando legislativo, e do presidente João Durão, que no ano de 2017 comandou o legislativo, estamos somando esforços para contabilizar recursos para o enfrentamento da crise.
Sensibilizamos a equipe médica do momento e da necessidade da revisão dos contratos. Estamos evoluindo nessa pauta. Entretanto, todos esses esforços não são suficientes para vencer essa dificuldade. Por isso, estamos protocolando na Câmara de Canguçu alguns projetos que serão vitais para esse enfrentamento, para que a Prefeitura possa auxiliar ainda mais o nosso hospital. Mas estamos na UTI. Momentos de crise exigem verdade, união e ação. O hospital vive uma situação de emergência e, para o município poder auxiliar ainda mais, precisamos o ingresso imediato de recursos no caixa para dar conta das obrigações futuras e também das que virão nesse ano ainda, pois enfrentaremos muitas dificuldades. Passamos muito tempo sem corrigir as distorções do modelo hoje existente de IPTU. Foram vários apontamentos de auditores do Tribunal de Contas ao longo dos anos. Agora cabe a nós fazer essa adequação. E afirmo de maneira categórica: se as medidas não forem aprovadas, não teremos como garantir a sustentabilidade do Hospital de Caridade de Canguçu. Precisamos ter uma atitude de responsabilidade e não vamos fugir desta responsabilidade. Hoje o governo está propondo uma nova base na tentativa de busca para encontrar um caminho de equilíbrio para o nosso hospital e também para o nosso município e para a nossa prefeitura. A comunidade nos confiou várias responsabilidades. A principal delas é zelar pela saúde financeira da prefeitura. Por isso, nesse momento, não posso criar falsas expectativas sobre a capacidade da municipalidade de aportar mais recursos, manter e gerenciar a instituição hospitalar. Da mesma forma, não podemos permitir a paralisia do nosso hospital. Por isso, estamos tomando as medidas de hoje, que serão emergenciais para que essa, unida a outras que ainda virão, serão necessárias para a manutenção do nosso hospital. Sei que corrigir os erros acumulados ao longo dos anos é doloroso. Sei que as medidas propostas vão contrariar interesses enraizados, vão ferir susceptibilidades, exigir novos comportamentos. Mas se ficarmos paralisados pelo desentendimento e pela rígida defesa de interesses particulares ou corporativos, pagaremos um preço muito mais alto nos próximos anos. Não mudaremos esta realidade divididos. Por isso, gostaria de conclamar de novo a união de todos, principalmente da nossa Câmara de Vereadores, para que nessa hora difícil que atravessa o nosso hospital, mesmo que seja com sacrifício, com dificuldade, precisamos todos dar nossa contribuição para reconstruir nossa única instituição hospitalar. A Prefeitura aguarda esperançosa a decisão que virá da Casa Legislativa, para guiar suas decisões futuras sobre o tema. Queremos um novo hospital, queremos um futuro para a nossa instituição e também para o nosso município. Muito obrigado. Portanto, a manifestação... Motivo para a revisão da planta genérica de valores do nosso município. Para começar, a gente apresenta o documento oficial que hoje tem no município. Essa é a planta genérica de valores que é utilizada pelos nossos fiscais, era de 70, que sofreu alterações nos anos de 74 e 76. Em 93, tivemos a atualização do Código Tributário Municipal, porém o mesmo não mexeu nos valores do IPTU. E temos ali abaixo uma recomendação do Ministério das Cidades, que indica aos prefeitos, recomenda aos prefeitos que a atualização da planta de valores seja feita a cada 4 anos. Sendo assim, nós deixamos de atualizar nesses últimos 40 anos em torno de 9 a 10 vezes a nossa planta de valores e por isso ela se encontra com tamanha defasagem. Aqui a gente fala então sobre o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, que incide sobre áreas edificadas ou não dentro da zona urbana do município, que seja com isso que o Tribunal de Contas faz, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que acontece entre vivos, tá? Que é utilizado pelo Tribunal de Contas como comparativo. Apresentamos o Tribunal de Contas para conhecimento daqueles que não têm, tá? Como um tribunal administrativo que regulamenta e julga as contas públicas, principalmente quanto a prejuízos ao erário público, causas de perdas e extravios ou irregularidades com as receitas do cofre público. Os prefeitos vêm sendo apontados, a gente tem um dado concreto de uma pessoa para outra, ou através de compra e venda, ou através de doação. Essa casa, por exemplo, aqui um exemplo da Júlia de Castilhos, foi avaliada para ITBI em R$120 mil. O nosso IPTU está avaliado em 25. Essa casa na Gentil Goulart da Silveira, para ITBI, foi avaliada em R$280 mil, para IPTU 37 mil. E aqui os valores das defasagens que são apresentados. Então, lógico, não existe defesa ao Tribunal de Contas
porque ele mesmo diz: prefeito, o senhor sabe quanto vale para a ITBI essa casa e não atualiza sua planta de IPTU, deixando essa defasagem. Então não tem nem como o prefeito argumentar junto ao Tribunal de Contas a questão de não ter como investir ou de estar com um índice de pessoal muito alto, porque ele sabe da defasagem da sua planta de valores e ele deve zelar pela arrecadação municipal. Dois comparativos a gente apresenta agora que são custeados pelo IPTU e que tiveram um aumento no nosso município. Coleta domiciliar de lixo no ano de 2005 custou aos cofres públicos 380 mil, em 2017 custou 655. Teve na rua pela prefeitura, a Metrocil nos apresenta essa nova planta. Vejam o quanto aumentou na nossa cidade, não cabe na tela aqui, ainda tem mais espaço, aqui continua áreas do entorno da nossa cidade, aqui tem mais áreas do entorno da nossa cidade. Esta parte em vermelha seria o centro da nossa cidade, aqui não dá para ver muito bem. A parte em verde aqui no entorno seria a zona 2, que seria o entorno do centro, e depois em amarelo os bairros. Aqui a gente fez então, forçando um pouco mais as cores: zona 1 em verde o centro da cidade, em azul o entorno do centro a zona 2 e em laranja a região das vilas, bairros, a região periférica do nosso município. Nos apresentou a empresa que a zona central, zona 1, tem 789 mil metros quadrados, 2.784 unidades. Corresponde 15% da área total da zona urbana e 24% do número de unidades está dentro dela. A zona 2 tem 1.037.000 metros quadrados, com 2.664 unidades. 20,5% da área total urbana do nosso município, com 23% do número das unidades dentro dela. E depois a zona 3, com 3.228.000 metros quadrados, 6.147 unidades, correspondendo a quase 64%, cobrando 1%, a alíquota atual é essa, é 1% em geral, tanto se é casa, se é terreno, se é gleba. Só paga 0,7% aquelas residências com área menor que 80 metros quadrados. A nova proposta na nova planta de valores é que na zona central se pague uma alíquota de 0,7%, na zona 2, que é o entorno do centro, 0,6%, e nos bairros 0,5% ou 0,5%. Onde não houver edificações, onde forem somente terrenos, glebas, continua o 1%, até porque é uma questão que se usa de praxe para uma aceleração da economia, do desenvolvimento municipal, e até porque essas áreas verdes, esses vazios urbanos, causam um maior gasto ao município, que às vezes, principalmente no verão, tem que deslocar equipes de fiscalização para ir até lá, notificar proprietários da questão de sujeira, da questão do mato, da questão de doenças, de pragas que envolvem esses vazios urbanos. Uma comparação com valores hoje, então, uma casa de 50 mil reais, a gente fez uma comparação básica, tanto no centro quanto na vila paga 500 reais, não tem diferença nenhuma. Na nova planta, a nossa proposta é que uma casa de 50 mil, no centro pague 350 reais, na zona ao entorno do centro 300, e lá no bairro a gente paga 250 reais, até para que haja essa diferenciação, porque existe uma lógica de que com maior poder aquisitivo seriam os moradores do centro da cidade. Na planta atual, hoje a gente encontra algumas distorções e elas têm que ser revistas, como por exemplo esta. Esse terreno hoje aqui dentro do município, dentro da zona 1, no centro da cidade, com 306 metros de área, ele paga de 90 a 100 reais de IPTU. O mesmo que paga esse proprietário dessa casa lá no bairro Zezé, com 81 metros de área. Nós temos uma distorção ainda maior, atualizou ela com um valor de 103 mil reais. Aqui depois nós temos uma no bairro Vila Fonseca,